Boa noite a todos e todas. Hoje é quarta-feira, dia 2 de outubro. Estamos começando agora nossa roda de conversa sobre o tema esperançar. Quarta-feira passada, a gente trabalhou esse tema também, né? Que é um tema pensado e organizado por Paulo Freire. E algo que a gente falava muito era sobre exatamente esse ato, isoladamente, o que é esperar e esperançar. Mas não abordamos algo que, para mim, é fundamental, e principalmente dentro desse contexto que nós nos propomos a trabalhar aqui, que é o contexto de suicídio de crianças e adolescentes, né? E também de uso abusivo de drogas ou substâncias psicoativas, que é quando Paulo Freire fala que esperançar é também a possibilidade que nós temos de reconhecer a necessidade ou o desejo de promover mudanças e aí nos unirmos com outras pessoas para fazermos algo diferente do que fazíamos, mas coletivamente e não individualmente. E eu acho que essa possibilidade de Paulo Freire é um imenso diferencial quando nós pensamos sobre esses dois aspectos que nós nos propomos a debater aqui, né? A questão do suicídio e a questão do uso de drogas, uso abusivo de drogas ou substâncias psicoativas. Primeiro, porque o suicídio em si, né, é um ato absolutamente isolado. É um ato solitário em que o indivíduo ele decide algo e realiza esse algo, né, independente de qualquer um, independente de qualquer outra manifestação. Ele toma para si esse desejo e realiza esse desejo. E a contraposição a isso, né, é exatamente pensar no coletivo. É o que nós falávamos na quarta-feira passada, que é a possibilidade de acolhimento, né, um processo, lembrando que acolhimento não é uma ação unilateral, muito pelo contrário. Acolhimento é algo que é realizado no mesmo processo daquele ditado que tem uma mão lava a outra e as duas se enxugam. Então, eu só posso acolher alguém se eu for acolhido também. E também só posso acolher alguém se eu me acolher, né? O processo de acolhimento ao outro inicia-se com nós mesmos. Temos que nos lembrar que, para que a gente possa acolher alguém, é necessário que a gente conheça os nossos limites, para sabermos até onde nós podemos acolher ou não o outro. E, por isso, a necessidade de nos acolher, de conhecermos nossos limites, de estarmos presentes em todo aquele processo. Toda vez que você ultrapassa seu limite para acolher o outro, você está deixando de acolher para praticar um ato mentiroso, né? Porque você está induzindo ao outro uma possibilidade de vida que não existe na realidade. Porque você está oferecendo ao outro algo que você não tem. Era igual você chegar para uma pessoa que tem fome, oferecer comida e não ter comida para dar. É a mesma coisa. Estamos falando da mesma coisa. Então, quando Paulo Freire fala do ato de esperançar, diferenciando do ato de esperar, no sentido de que a esperança é esperar e esperançar é ir em busca de, é participar, se tornar ator da sua vida. Ele nos traz, junto com isso, a necessidade de nós, enquanto ser humano, ao nos
colocarmos na vida, necessariamente estamos nos colocando com o outro. E nos colocarmos com os outros significa, fundamentalmente e principalmente, saber o que nós queremos com os outros, o que nós podemos com os outros e quem somos nós. De novo, nos acolher. E numa situação extrema, como, por exemplo, uma situação de suicídio, né? Ou de anterior ao suicídio, você não poder reconhecer ou não se reconhecer é algo muito, muito perigoso. Porque naquela situação onde as coisas caminham em cima do fio da navalha, uma mentira pode ser um fator determinante. É o sentimento da verdade, o sentimento da realidade, que cria a possibilidade de você efetivamente estar com o outro e o outro estar consigo. Não é a ilusão, não é a proposta de algo que pura e simplesmente você oferece por oferecer para ver se você consegue encantar o outro como se fosse uma serpente para, nesse processo de encantamento, mudar a situação vivida. É necessário que, na mudança de situação de vida, exista o minuto seguinte. E a partir de cada minuto seguinte possa surgir um minuto seguinte. E é nesse minuto, e não nesse dia, nesse mês, nesse ano, é no minuto que se faz a vida. Alguém tem alguma coisa a comentar? Pois não, Sérgio? Você falando, eu me lembrei de uma coisa que eu estava pensando agora, né? É uma pergunta, porque o suicídio, como você falou, é um ato solitário, né? O sujeito já não sabe mais esperar, como também não tem como esperançar, porque não vê perspectiva nenhuma. E aí, ao mesmo tempo, o que fomenta, o que anima, o que motiva o suicídio é o social, é a sociedade, é o convívio social. São os relacionamentos que a pessoa tem com o mundo, com ele mesmo. Então, não é só solitário. É isso, é um raciocínio, é uma ideia que eu estou lançando. Será que é isso mesmo? Pois é. É interessante nesse tema, né, quando se fala de suicídio, porque sempre se busca conhecer o que leva alguém ao suicídio. É isso mesmo. Quando você vai pensar nisso, você anula o outro. Você não acolhe o outro. Muito pelo contrário. Porque quando você vai pensar nisso, você pensa a partir de você, das suas ideias, da sua imaginação. Você está falando, Sérgio, do que seria o seu suicídio. Não o que seria o suicídio do outro. Porque o suicídio do outro é provocado pelo outro. E como o outro é único, individual, o suicídio dele, qualquer ato dele, também é único e individual. Mas será que todo suicídio não tem uma motivação social de uma incapacidade de conviver em sociedade, uma incapacidade de suportar as frustrações diante da sociedade, né, das perdas na sociedade? Não é uma... Eu estudei alguma vez, quando fazia psicologia, alguma coisa assim, falando do suicídio em termos de uma ação social também. É solitário enquanto ato, mas é social enquanto... Sérgio, eu vou usar o exemplo que eu usei na semana passada,
Vou retomar o mesmo exemplo, certo? O kamikaze japonês que pegava o seu avião cheio de dinamite e jogava contra o navio, sabendo que ele ia explodir. Ele estava ali se suicidando por nenhum problema outro, ou por questões completamente diferentes das suas. Ele não tinha nenhum problema social, muito pelo contrário, ele estava em busca exatamente da glória, da eternização do nome dele. Então, assim como tem... Estou terminando, certo? Assim como tem alguns povos que têm visões de vida, perspectivas, né, de vida, onde existe uma vida depois. E essa vida depois é uma vida completamente diferente, muito melhor do que essa atual. Né? Então, quando você está pensando e tentando falar, será que todo? Essa palavra extingue a humanidade, porque transforma ela em alguma coisa como se fossem pedras, que nem as pedras são iguais, né? Mas como se fossem blocos iguais, o que não somos. Então, o que a gente pode estar aqui pensando é cada um de nós pensando primeiro em questões genéricas, sem individualizá-las. E depois trazendo essas questões genéricas para cada um de nós, para as nossas vivências, para a nossa vida, e a partir daí formularmos questões cujas questões, as respostas serão nossas, de cada um de nós. Agora, tentar criar regras para viver é acabar com a vida. Em nenhum momento eu estou falando criando regras, eu estou falando, quando eu falei todo, é porque eu não vejo como haja a motivação, a intenção, o impulso suicida, senão um indivíduo inserido no mundo, né, na sociedade. Até o kamikaze não é pelo lado de ele acabar consigo por conta de não poder resolver algo dentro de si, mas acabar consigo pelo propósito da pátria, pelo propósito da vitória na guerra. Então, como os árabes fazem, não, os muçulmanos, né, tem alguns muçulmanos que fazem isso também. O pessoal da torre, né, das torres gêmeas também fez isso, por conta de um propósito. Né? Existe uma coisa que motiva, porque o instinto de sobrevivência, o instinto de vida é algo inerente ao animal, né? Se uma pessoa consegue passar por cima disso, essa coisa de manter-se vivo e dar fim, dar cabo com a própria vida, então tem um motivo por trás. E esse motivo é social. Eu não vejo como não seja. Agora, cada um tem seu motivo, sua história, sua individualidade. Que bom que você tem essas certezas todas, porque eu não tenho nenhuma delas. Não é certeza não, são pensamentos que chegam a algum ponto, né? Não é uma certeza, eu ainda deixo isso aberto. Quando eu falo assim, eu quero até que alguém me convença que seja uma outra coisa, por que não? Agora tem que ser uma coisa que me convença realmente que seja uma coisa que, nesse aspecto aí que eu estou falando, de que é um ato solitário e com motivação social. Uma motivação do... Sérgio, olha só, Sérgio, essa é a tua colocação, né? Para a gente poder entrar onde você quer que entrar, a gente sai do nosso foco para entrar na discussão de que tudo que o ser humano faz é social. Toda e qualquer coisa que qualquer um de nós, ou qualquer ser vivo, ou qualquer ser animado faz na face da Terra é social. Como dizia Einstein, o bater de asas de uma borboleta na América do Sul interferirá no clima na China. Então, tudo isso é social.
Mas não é sobre esse aspecto que a gente está querendo conversar, sobre a questão específica do suicídio. Nós estamos querendo conversar sobre a questão específica do suicídio, no sentido de olhar para esse ato não como um ato estranho à vida, mas como um ato que pertence à vida, que faz parte da vida. E lidar com ele não é lidar pensando no fim. Lidar com ele é pensando na vida. E lidar com o ser que, naquele momento, está procurando isso, é alimentá-lo com a vida. Mas uma vida que possa ser sustentada, uma vida que possa ser vivida, e não uma vida ilusória, como o usuário de drogas busca ao usar uma substância psicoativa. Será que o usuário de drogas, no fundo, lá no inconsciente dele, ele não é também um suicida? Ele está se buscando se suicidar com prazer, aos pouquinhos. Olha só, de novo, né? Assim, se abre um leque de novo sobre a questão do indivíduo. E aí vamos, entre nós dois, vamos estabelecer uma coisa. Toda vez que você me fizer ou fizer alguma colocação trazendo para o indivíduo, eu não vou entrar no debate. Eu me recuso a participar de debates sobre indivíduos. Assim, indivíduos, para mim, eu faço perguntas, eu não faço afirmações. Então, essa é uma coisa. A outra coisa é o seguinte, esse já foi fruto de debate da gente aqui, né? E na medida em que um usuário de droga, enquanto estiver sob o efeito daquela substância, ele está ausente, então, naquele momento, ele está fazendo o que a gente poderia entender um suicídio. Só que esse suicídio dele tem um retorno. E no suicídio, como comumente nós falamos, não tem retorno. Não é isso, Vilma? Olha, Paulo, eu também só dúvida a respeito. Mas, assim, e se ele errar na dose e morrer? Aí eu vou considerar que foi um suicídio ou foi um erro de cálculo? Aí foi um erro de cálculo, né? Porque assim, o diferencial do suicídio é a intenção, né? Existe alguém que tem a intenção de interromper a sua vida naquele momento. Isso é suicídio. Mas como que se faz um paralelo com o usuário de droga que saiu desta realidade para uma outra, e enquanto ele está nesta outra realidade, é como se ele tivesse cometido suicídio. Então, eu acho que não pode se traçar um paralelo. Não, peraí. Eu concordo com essa tua colocação, mas não é nesse sentido que eu estou fazendo. Quando eu busco esse paralelo, né, e mais do que esse paralelo, quando eu busco essa interseção, né, entre essas duas proximidades, é a gente poder entender duas questões aí. Primeiro, a questão de que estamos falando de indivíduo, e, portanto, ao falar de indivíduo, não podemos tentar estabelecer regras. E, por outro lado, no ato inicial de escolher, naquele momento, de tomar algum tipo de substância psicoativa, naquele momento, sob o efeito daquela substância, ele está buscando uma ausência de si mesmo. Não na vivência, mas naquele momento. E aí, ao buscar a vivência, ao buscar a ausência de si mesmo, ali ele está buscando o suicídio. Mas isso não é na vivência durante o efeito da droga. Isso é no processo de escolha. Entendeu o que eu vou colocar? Eu entendo, mas ainda assim tenho dificuldade, porque, por exemplo, uma droga psicodélica, né? Que você viaja, que tem cores, que tem isso, que tem aquilo.
abre a mente, sei lá, o que as pessoas dizem, né? Oh, abriu, o pessoal vai para o Santo Daime. Ah, porque aquilo abriu minha mente, eu peguei tudo, foi uma coisa. Então, eu não consigo ver uma coisa tão obscura assim, sabe? Mas aonde que tem a obscuridade? Que Então, obscuridade é essa que você está querendo, está colocando? do jeito que você falou, parece que assim, é uma coisa pesada, né? Quer dizer, eu saio Não, daqui para ir para lá, porque é muito ruim aqui, não, também não. não? Também não. A escolha não é por algo, por ser ruim ou por ser bom. Assim, de novo, não dá para qualificar isso. O que nós estamos tentando discutir aqui é o momento, e não as consequências do momento, e nem as causas do momento. É como se a gente pudesse isolar aquele momento do momento anterior e do momento posterior. É só o momento. Então, a escolha por aquele ato é uma escolha pela ausência. Aquele ato tem e leva a uma ausência. Ponto. Aí, no momento seguinte, quando alguém tomou, por exemplo, uma droga psicodélica, né, sobre efeito da droga psicodélica, se ele vive coisas muito boas ou coisas muito ruins, ou seja lá o que for, isso é uma outra questão. Assim como o que o levou a escolher aquele momento, ou o que levou a pessoa a usar aquela substância ou a interromper a vida dele, também é uma outra questão. Porque, olha só, o que eu estou tentando colocar aqui, né, para a gente pensar e refletir, é sobre o ato em si, sobre isolar o ato em si, para a gente poder ir descascando, como se fosse uma cebola, e ver se a gente consegue descascar isso de tal forma que, nesse processo, a gente consiga acolher o outro, independente da escolha dele, mas acolher ele naquele momento em que ele tem que decidir. Que é esse que é o fundamental. Não é acolher ele no momento anterior, nem acolher ele no momento posterior. É acolher ele naquele momento. Esse que é o fundamental. Mas, Paulo, quer falar, Vilma? Não, eu estou suspirando aqui. Porque é o seguinte, Paulo, o acolhimento não é só um momento. Não é só de um momento, até rima, né? O acolhimento não é só de um momento. O acolhimento não é só de um momento. O acolhimento é toda uma história, né? Você precisa acolher várias vezes a pessoa. Às vezes a pessoa se sente acolhida naquele momento ali, e depois chega o cara longe. Sérgio, também não é disso que nós estamos falando, Sérgio. Senão, olha só, Sérgio, a gente entrar em todas essas considerações, a gente sai da questão que a gente quer, que está aqui para refletir. Mas eu estou falando do suicídio mesmo e das adições. Não, mas então, porque eu estou querendo. Vamos lá. O suicídio ele acontece num momento da vida. Ele não acontece em vários momentos. Assim, o ato sim, mas ele vem. Como o uso de droga que a gente está falando é no momento. Quando não é só no momento, não existe isso, Paulo. Sérgio, espera, Sérgio. Se o usuário vai, de novo, daqui a alguns dias, daqui a alguns minutos, tomar outra vez, isso é outro momento. Então, o que nós estamos tentando falar o que nós estamos tentando conversar é como partilhar aquele momento com aquela pessoa. Aquele momento que aquela pessoa está fazendo a escolha. Como partilhar quando a Maria Iratelma atende um telefonema que alguém está do outro lado, né?
num movimento de tentar se suicidar ou de pensar em suicídio, como partilhar aquele momento com aquela pessoa. Não é o momento seguinte, não sei se você prestou atenção quando a Iratelma falava, né? Assim, quem usa do CVV não sabe nem se vai encontrar de novo aquela pessoa que está atendendo a ele naquele momento. Assim como o voluntário também não sabe se vai encontrar aquele usuário. Ele tem aquele momento para viver com o outro. E só. Acabou ali. Ele não tem vários momentos, não tem vários lugares, não tem várias formas. E o que nós estamos conversando é exatamente sobre isso. É sobre algo que Maria Iratelma falou também, né? E que é muito precioso você poder entender que ninguém salva ninguém, né? E a pessoa também não se salva. Você vivencia com o outro aquele momento. Você se predispõe a vivenciar com o outro aquele momento. E só. Não existem vários momentos. Mas aí, Paulo, você não está restringindo a esta situação. A situação que o Sérgio está falando a grande maioria. As pessoas têm ideações, ideias que quer de suicídio. Esse daí específico, ele está falando de um momento que ele tá buscando esse momento. E aí é uma situação. Agora, e a situação que eu acho que a maioria de nós que por algum momento, algum período, trabalha com pessoas, que você vai encontrar estas, né, ditas cujas com ideações. Né? Então, eu acho que são situações diferentes, são momentos diferentes. Ô, Vilma, olha só. Esse tema é um tema extremamente complexo. Também acho. Todos os dois temas são extremamente complexos. Então, se a gente for tentar falar dele sobre todos os aspectos, a gente não vai conseguir produzir nada. A partir daí, eu estou tentando ver, se a gente, repetindo a imagem, se a gente consegue fazer igual como se fosse uma cebola, em que a gente vai descascando essa cebola casca após casca. E estou querendo levar a gente a refletir sobre este momento, que é onde a palavra suicídio está. Porque se a gente consegue produzir alguma coisa sobre o significado dessa palavra e como compartilhar, acolher, participar deste momento, a gente pode depois entrar para os momentos posteriores ou anteriores tendo uma referência. Mas é necessário que a gente crie uma referência do que a gente está falando. Entendi. Tá certo. Porque senão vão ficar inúmeros significados que existem na palavra suicídio, inúmeros significados e inúmeras formas de que cada um de nós pode se sentir participando, né? Ou acolhendo aquele momento. E aí o que eu estou tentando fazer é buscar trabalhar esta história para depois a gente poder ir avançando, recuando e trabalhando outras questões que envolvem isso. São muitas questões. Não é uma questão. Tá certo. Então vamos cascar a cebola. Entendeu? Porque, assim, é nesse processo que é o processo de olhar para esse momento. Então, dentro desse processo, né, que é como você faz para, estando com o outro, no momento que você sabe, como todos os outros momentos da nossa vida, são únicos, né, são restritos, são uma forma pontual de se viver. E essa é mais pontual ainda por todos os significados que ela tem.
E tudo aquilo que leva à dificuldade que cada um de nós temos de lidar com esse tema. Então, a intenção é, primeiro, cada um de nós poder construir um significado específico para a palavra suicídio. O que é suicídio? Tirando dessa palavra todo o peso que ela possa ter, né, sobre tantas outras questões, que aí começa a responsabilizar outros, ou começa a dizer que é um problema de saúde mental, ou não é um problema de saúde mental, é um problema social, ou seja lá o que for, isso não nos interessa agora. Agora, o nosso único interesse é poder ser, a gente pensar, o que é isso? Então, alguém tem alguma, que não seja o Sérgio, alguém outro tem alguma questão? Fábio e a Thelma. Boa noite. Você mandou o posterzinho, né, da roda de conversa, e mandou também uma frase. Uhum. Dentro dessa frase, como você também já explicou muito bem ela, então a gente pode tirar alguma questão, por exemplo, para dentro da temática de suicídio de crianças e adolescentes, no sentido de esperançar, não desistir, né? Então, quantas crianças, quantos adolescentes vivem momentos de conflitos, né? Posso até exemplificar uma palestra que me chamaram para realizar numa escola semana passada, para alunos de ensino fundamental e ensino médio, né? Foram duas. E aí, a temática era justamente valorização da vida. Essa escola, os professores têm observado um índice grande de alunos depressivos, e que se automutila também, alguns. E a estratégia para essa palestra, eu tentei realizar uma roda de conversa. Como? Elaborei algumas questões, né? Coloquei na caixinha, e essas questões eram diversas, tipo, qual o seu maior sonho, se você já passou por alguma dificuldade difícil. Quando comecei a introduzir, interessante que para o ensino fundamental, os pré-adolescentes, eles não tiveram tanta inibição, né, de responder essas perguntas. Já no ensino médio, eles tiveram. E aí eu mudei a estratégia a partir de quê? Então, façam questionamentos, né? Façam perguntas. Então, as observações é justamente isso, nesse processo nessa mudança de fase, né, de pré-adolescente para adolescente, são muitas incertezas, muitos conflitos. E até observei que a minha presença foi motivo para alguns saírem da sala. E aí uma professora disse que teve, uma ou duas pessoas, dois jovens, né, adolescentes, que até choraram, chamaram os pais. Não sei se a partir de algumas perguntas que já estavam sendo elaboradas. E é justamente, né, esse esperançar de não desistir, de até falar sobre vida, que não era nem para falar sobre suicídio. Era no período era ainda no mês de setembro, mas aí não foi para falar sobre morte, mas para falar sobre a própria vida. E aí existe o quê? Eu usei até essa frase também sua para iniciar a fala, né? Essa não fala sua, mas é de Paulo Freire. E que a gente percebe que muitos jovens querem desistir de estudar, pensam em desistir de viver.
não vê motivos para viver, né? Sentem-se como o Paulo mesmo fala, não pertencentes a esse lugar, a esse espaço. Esse espaço, esse lugar de tantos desafios, como eles falam, né? Como eles falaram. Se há alguns anos atrás para a gente era difícil, né? As conquistas, e agora para eles, né? Na perspectiva do trabalho. Não na perspectiva de estudo, porque a gente percebe que a educação ela mudou um pouco, muito, a questão de entrar na faculdade através do Enem, mas essas perspectivas de futuro, sim. Eu me lembro que uma das frases que uma jovem dizia era assim, eu quero conhecer o mundo, meu sonho é conhecer o mundo. E uma frase de um jovem, de um pré-adolescente, disse, eu queria não saber, eu queria que não tivesse discussão na minha família, que não tivesse brigas na minha família. Então, a gente sabe, a gente observa que os conflitos familiares são portas, né, digamos que são dilemas que jovens, crianças, e até adultos também, que nós não estamos isentos de algum tipo de atitude, de ato dessa natureza. E aí foram falas, né, bem significativas para a gente saber a importância da vida, sim. Era essa a minha colaboração, Paulo. Olha só, tem algumas questões que, embora fujam um pouco da abordagem que eu pretendia dar hoje, mas que eu acho que não se pode deixar de fazer da sua fala, até por causa da riqueza dela. Então, a primeira questão é a fase adolescente de todos nós é uma fase de não pertencimento social mesmo. Assim, a definição de adolescente é exatamente essa, né? É um ser em transição. Então, ele não pertence, ele não é nem mais criança e não é adulto. Embora ele tenha todas as possibilidades de fazer qualquer coisa que qualquer um possa fazer. A adolescência é algo extremamente novo na história da humanidade e ela surge principalmente depois da Revolução Industrial. Porque com a Revolução Industrial surgiu a necessidade das pessoas, para poderem entrar no mercado de trabalho, elas terem que antes se prepararem para tal. E aí essa preparação exigia maior permanência nas escolas. Então cria-se essa fase que é chamada da adolescência, né? Exatamente para que justifique as pessoas poderem se preparar. Só que essa preparação e esse período de preparação traz um período de inquietamento. Por quê? Né? Dentro desse período, todos os hormônios já estão agindo nas pessoas, nos indivíduos. Todos os hormônios já estão aqui borbulhando. Né? Os desejos eróticos de todos nós já existem. E aí, como é que você faz para permanecer? Parte, muitas vezes, em muitas fases, o seu dia inteiro sentado numa cadeira, estudando coisas que absolutamente não lhe interessam. Então, ele não tem um domínio, a fase do adolescente, ele não tem um domínio sobre sequer o seu tempo, e principalmente no seu tempo. Embora ele já tenha um processo de capacidade de determinação desse tempo. Para a Bibi, por exemplo, que mora no interior do Maranhão, ela deve reconhecer isso com muita facilidade, porque, como ela é uma agricultora, né, muitos trabalham na adolescência, já trabalham na agricultura. Não tem essa vivência adolescente que tem o burguês
como é que se diz, do urbano. Né? É ali nas grandes cidades, né, nas médias cidades, mas principalmente nas cidades e na burguesia, que a adolescência é mais ativa. Atualmente se considera adolescência até os 30 anos de idade. E cada vez isso tende a aumentar mais, porque cada vez mais a humanidade tende a viver mais tempo. Né? Cada um de nós vivemos, ter uma vida maior, mais prolongada, e aí uma série de exigências começam a acontecer. Então, essa é a primeira questão. Você tratar e trabalhar com adolescentes, né, é trabalhar e tratar com pessoas que efetivamente não têm um lugar na sociedade. Efetivamente não têm uma possibilidade de expressão que atenda à sua capacidade de expressão. Ele não tem a possibilidade que ele vai ter, por exemplo, quais não são, e etc. Né? Então, nessa fase não tem. No ensino fundamental, criança não tem gosto, faz o que lhe manda. E ponto. Pronto, final. Já na fase anterior, que é a fase da criança, ela tem um lugar, que é o lugar do desconhecimento, ou seja, parte-se do pressuposto que a criança não tem nenhuma sabedoria, que a criança não tem nenhum espaço de verbalização de seus desejos, além daqueles desejos mais primários, aqueles desejos mais, né, infantis. Mas todos os outros são motivos de risadinha, de usar termos do diminutivo, como olha como é bonitinho, como é sabidinho, ou qualquer coisa do gênero. Né? Mesmo que a pessoa tenha uma possibilidade efetiva de participação. Né? Então, Mozart compunha aos 4 anos de idade. E imagino que muitos são capazes de compor aos 4 anos de idade, mas não lhe é legado esse direito. A sociedade não lhe atribui esse direito. Ela o coloca no lugar que é no lugar do incapaz. Então, quando nós estamos falando de pessoas que hoje, na adolescência, né, e mesmo na infância, elas estão se automutilando, elas estão externalizando a sua vivência, porque elas são permanentemente mutiladas pela sociedade. Quando elas começam a falar algo e escutam cala a boca, ela está sendo mutilada. Quando ela manifesta um desejo, não quer ir à escola hoje, ela é obrigada a ir à escola, ela está sendo violentada. Nem sempre é assim, Paulo. Você está generalizando uma condição que nem sempre é assim. Como assim, Sérgio? Não entendi. Você pode, por favor, explicar? Nem sempre o adolescente é tão reprimido, censurado. Muitas das vezes o adolescente é mimado, né? Muitas das vezes ele é mimado. Sérgio, olha só. Eu não disse que era sempre assim. Eu disse que quando isso acontece, né? O que eu disse foi, quando isso acontece, então, o que eu estou tentando é colocar a ausência de um espaço social que legitime, que viabilize um ser que vive um conflito no movimento de passagem na vida e que, nesse movimento de passagem, é natural que ele tenha dúvidas e certezas, e tenha todos os tipos de sentimentos muito mais agudizados que nós em outras fases que já tivemos algumas definições. Ou já nos casamos, ou já escolhemos alguma profissão, ou seja lá o que for, ou já temos
respeitados mais os nossos direitos, já temos capacidade de ter nossa casa própria, etc. Então, Sérgio, eu quero te fazer uma proposta, que é o seguinte: eu queria te propor que você, nas rodas de conversa, você tenha direito a 3 intervenções durante toda a noite. E cada intervenção você tem direito a no máximo de 5 minutos. Porque, senão, você fica num processo que é um processo contínuo. E as outras pessoas Você acabam... também não está num processo contínuo? Você já falou com uma porra aí. Já falou um bocado de coisa. A gente está aqui para te ouvir só, é isso? Não está aqui para me ouvir, Sérgio. Né? Nós estamos aqui, Sérgio, assim, primeiro, existiu, da minha parte, uma motivação para trazer essas pessoas até aqui, e essas pessoas, ao virem até aqui, predispostas estavam a me escutar. Assim como na segunda-feira, estávamos predispostos a te escutar. E, além disso, Sérgio, esse espaço aqui é um espaço coletivo, onde o silêncio faz parte, onde a possibilidade das outras pessoas participarem faz parte. Mas, para isso, é necessário que exista esse espaço vazio a ser preenchido pelos outros também. Senão, vamos ficar nós dois num bate-bola eterno, e nesse bate-bola não sobra espaço para mais ninguém. Como você mesmo afirmou na segunda-feira, quando era a sua vez de expor e tantos queriam participar, que era necessário as pessoas se organizassem para escutar. Lembra disso? Você falou isso mais de uma vez. Hoje é seu dia de escutar. Não, Paulo, simplesmente você falou algumas coisas que eu não concordo, por isso que eu falei. Eu entendo. Colocar, e aí não foi mais adiante, entendeu? Sim, eu entendo. Eu queria deixar claro essas coisas que você falou e que, na minha opinião, então, não tem o menor problema. Vou reafirmar para você, isso aqui é uma roda de conversa. Né? E é ótimo que você tenha questões a serem colocadas. Acho muito bom. Mas vamos tentar organizar isso. Porque se você escutar com mais tempo, né, talvez você consiga condensar várias dúvidas tuas numa única pergunta. Você não precisa ficar a todo momento interrompendo com várias perguntas. Não pode ser assim. Vamos fazer por tempo, então? Cada um fala por 5 minutos. Não, cada um fala por... Não, Sérgio. 10 minutos, 10 minutos. Sérgio, cada um fala, não, Sérgio. Vamos lá. Assim, existem pessoas para cada dia da sua fala. E, nesse momento que essas pessoas estão aqui falando, é necessário que os outros escutem. Ponto. Então, quando eu estou falando aqui, é necessário que todos escutem. Agora entendi. Agora você entendeu? Então tá bom. Até para que os outros possam também participar. Hoje nós somos 10. E como somos 10, isso daqui, vou repetir, é uma roda de conversa que tem um propósito. É um grupo de trabalho. É um grupo de reflexão. Que existe um propósito da sua existência. Não é uma conversa solta. Por isso, Iratelma, por exemplo, que tem tanto a dizer, ela condensa as falas dela. Vilma e todos os outros. Assim como eu condensei as minhas na segunda-feira, quando você falava. Bem, então, a partir daí, alguém tem alguma questão a colocar sobre isso que nós estamos falando? Sobre a questão da infância e da adolescência, enquanto uma questão social?
Então, lembrando a vocês, de novo, e buscando o fio da meada de novo, né? Há pouco tempo atrás... Assim, Paulo, aí como você está ouvindo? Tá me ouvindo? Relatou assim na questão daqui da zona rural, a diferença da zona rural com a diferença da zona urbana. Na realidade, como você relatou, eu nasci e me criei na zona rural. Na questão de sobrevivência, questão de condição financeira, porque aí diz assim, mas hoje o mundo está manifestado, é das drogas, etc. Aí vem as pessoas, se não é bem assim, aí ele vai o suicídio, aí acontece. Mas eu sou mãe de 4 filhos, ou aliás, de 5, porque eu adotei uma com 8 meses, eu tive 4, adotei uma com 8 meses, e aí um faleceu no parto. Aí, no caso, eu tenho 4 vivos. E aí que estava criando o meu filho neto, como tu sabe da história, que está com 1 ano e 22 dias, hoje que ele se suicidou. Mas a questão minha aqui, eu não fui criada com minha mãe, eu fui criada com meu pai e minha mãe de criação, que foi minha tia, irmã de meu pai. Mas assim, eu conto para meus filhos que se eu tivesse, assim, eu fui uma pessoa com a mente muito madura, porque se eu tivesse de ser uma bandida, uma criminosa, e usar tudo enquanto não prestava, eu tinha tudo para me ser uma pessoa que não prestasse, assim, entre aspas, porque o mundo mal oferecia as coisas ruins para mim. Mas eu nunca quis isso, porque eu pensava só comigo. Já eu não fui criada com a minha mãe. Criei com a minha mãe de criação, eu tinha 10 anos, eu ia fazer 11 anos, ela veio a falecer. Aí fiquei com meu pai. Meu pai era deficiente visual, só enxergava de um lado, mas mesmo assim nós ficamos juntos. Aí depois ele foi morar com uma pessoa, mas a gente não se dava muito bem, mas eu não parava muito em casa, eu vivia pela casa de meus parentes, minhas tias, minhas primas, para ele conviver com a mulher dele. Mas aí depois eles se separaram, a gente ficou junto. Aí eu vim, me casei com 16 anos, hoje eu tenho 54 anos, tenho meus filhos, tenho meus netos, tenho meus enteados e vivo. Mas eu, graças a Deus, meus filhos, até hoje, eu agradeço a Deus pelos filhos que eu tenho, que nunca se deu na marginalidade. Mas quebrando coco, bebendo mingau, como meu pai me ensinou, trabalhando na roça, eu criei meus filhos. E a mesma coisa, meus filhos, hoje eles criam os filhos deles. E aí eles já têm uma vida, eles trabalham de roça, eles têm a função, a missão deles trabalhar de roça, mas eu tenho filha formada em professora. Mas a vida é assim. Aí eu me formei em professora, hoje eu sou agente comunitária de saúde. E aí eu vou levando a minha vida com meus filhos, meus netos. E hoje, às vezes, eles digam assim, as coisas estão tão ruins na sobrevivência, mas não, eu acho que não. Aí outros dizem, não dá mais para ter essa arruma de filho, porque não tem condição de criar. Não, não é condição de criar. Não sei se meus amigos, meus irmãos concordam comigo. É o planejamento que não tem. São umas famílias sem planejamento, porque na época atrás, há 50 anos atrás, as mães, elas tinham os filhos, tinham 10, 20, 30 filhos, e não é assim, mesmo que não fosse planejado, mas criava os filhos deles mesmo pesado, com coisa, quebrando o coco e naquela dificuldade toda. Hoje, os filhos, os pais, quem não tem renda, não tem, mas tem uma Bolsa Família, os filhos já escolhem qual é o lápis que eles querem escrever, qual é a sandália que eles querem calçar, qual é a roupa que eles querem vestir, qual é o caderno que eles querem
esse escrever, se é o caderno do Flamengo, se é do Corinthians. Aí depende, tem as figurinhas. E nós não tínhamos essa oportunidade. E se criamos, e tinha menos esse marginalidade, essas coisas do caboclo perder o amor por ser humano, porque hoje ninguém mais tem, é pouco ter o amor pelas pessoas. É só querer, não, se por acaso se zanga com o cidadão, não senta mais, como era o povo antigamente, se um filho fizesse coisa errada, aí a família ia, sentava, conversava, disciplinava, e a família não dizia nada. Hoje não, se olhar para um filho do vizinho, mesmo de olho torto, ele não vem mais conversar com o vizinho, ele já vem matar o vizinho. E assim, eu acho assim, que hoje as coisas tá ruim, tá, mas é porque o mundo, com essa modernidade, moderno, ficou tudo assim, sem regime, sem planejamento, eu digo assim, mas tem educação, tem essas coisas, ficou tudo por conta, ficou tudo muito liberal. E aí eu acho assim, no meu ponto de vista. Aí hoje não tem, para chegar assim, para tomar, digamos, Paulo está aí de cabecinha branca, com todo respeito, aí chega uma pessoa de 30 anos, vai e toma benção para eles vixe, tu vai tomar benção para Paulo? E já meus filhos não, meus filhos todos, o mais velho tem 36 anos, o segundo vai fazer 35, a terceira fez 33 e o quarto ele tá com 30, mas ele morreu no parto, e a quinta, que é a que eu adotei, tá com 22, vai fazer 23. Mas meus filhos, a hora que chego, me tomam benção. Aí se eles estão nas casas deles, eles vêm 3 vezes, aí que eles me tomam benção para o pai deles, e para as pessoas mais velhas que eles conhecem, eles estão no benção. E isso foi o meu hábito da minha família, minha criação, meu costume. Já desse tempo para cá, já os outros não têm esse hábito das pessoas, pessoas novas que estão, eu vejo, eles só passam aí bom dia e pronto, sim, dão bom dia, tem outros que nem dão bom dia. E aí o mundo está assim, não tem regime, não tem educação, entre aspas. Mas se vai para, olha, um professor era bem respeitado numa sala de aula. Hoje os professores já têm até terror de ir para a sala de aula, porque ele não pode reclamar nada para um aluno, porque se ele reclamar, ele é um homem ou uma mulher morta. Muito obrigado e uma boa noite para nós. Na próxima eu falo mais. Obrigada. Bibi, olha só, você colocou algumas questões, que são questões, como que eu vou dizer, muito fortes, né? E muito presentes em muitos debates, né? Mas eu diria que a questão de que tudo que você falou e que é colocada frequentemente, né? O fundamental aí é que as pessoas não têm uma direção de vida, né, Bibi? Verdade. Falta, assim, a água, quando nasce, ela, para se transformar num rio, tem que ter 2 margens que levem ela até a foz dela, até o oceano. E se ela tiver uma margem só, ela vira um lago, fica ali paradinho no lago o tempo todo, não sai dali. E o que está acontecendo é que as pessoas estão vivendo sem margens, né? Falta a elas uma margem. Onde que vão chegar? Como que vão chegar? Qual lugar que vai chegar? Aparentemente, parece, né? Parece que pode se chegar a qualquer lugar, mas a vida não é assim. Pelo contrário, né? A gente sabe que a vida, primeiro, passa muito rápido, e segundo, além de passar muito rápido, ela tem muito menos possibilidade de realizar do que ideias e vontades que a gente tem para realizar.
Paulo, como eu tenho uma foto de meu filho neto, o que se suicidou, e eu estava olhando para ele hoje, que aí está com 1 ano e 22 dias, aí olhando para ele sentadinho, e aí eu pensando assim, eu disse, vê como é a vida. A vida para a gente vale muita coisa, e no momento não vale nada assim, entre aspas. Porque quem diria que uma criança na idade que ele estava, 12 anos, todo o futuro pela frente, já poderia estar com 1 ano e 22 dias no fundo da terra. E a gente fica se perguntando por quê, né? Por quê? Mas a vida é assim, né? Aí não era dizer assim que era falta de alimentação, não era dizer que era falta de, de não ter as coisas, de andar bem arrumadinho, mesmo como filho de pobre, mas andar bem arrumadinho. O pai tinha muito cuidado de comprar as coisas para ele andar bem, bem arrumadinho no meio da sociedade, mesmo como pobre, mas pobre com indignidade e rico de espírito, espiritualidade. Mas a vida é assim, quem somos nós para julgar, né? Somos nada, né? É isso mesmo, né, Bibi? Como a gente estava conversando, a vida é muito mais a gente poder aprender a viver com as nossas frustrações, né? Aí que se diferenciam as pessoas, né? As É, pessoas se diferenciam não é na hora de cair, mas é na hora de levantar, né? porque assim, nesse Paulo, eu digo assim, as pessoas às vezes ele fica assim brigando por bem material, por tudo, mas aí não pensa assim que na hora que ele fechar os olhos, aí tudo isso não faz diferença, não faz falta. Porque aí eu olho assim, eu tô com um balde aqui, as coisas cheinhas de roupa nova, de coisas de João Marcelo. E aí não levou nada, só levou a roupa do corpo e assim mesmo não era que ele usava, nem a que faltava usar. Foi outras roupas que veio para ele vestir. E aí, às vezes, as pessoas ficam assim, aí eu passo assim, quando às vezes eu vou para algum congresso, ou aqui mesmo perto, olhando, tanta terra cercada, sem produzir nada. Outros têm a ver boi desses fazendeiros que são donos de arame, são donos de tudo. Aí tanta casa bonita, tanta gente com tanta terra, tanta coisa para trabalhar, não trabalha e não libera para quem tem necessidade. Aí morre. Aí valeu a pena? Não valeu, porque ele não levou nada. Às vezes passa a necessidade, passa a fome, por uma questão que tem como sobreviver. E o que a gente faz é a sobrevivência. É comer, beber, se vestir e respeitar as pessoas, que o respeito é dever e obrigação da pessoa respeitar cada um ao outro, da criança ao adulto. A vida é essa, mas o ser humano, eu não sei o que passa na mente de cada um. Só Deus proverá. Boa noite. Bibi, assim, primeiro, o que passa na mente de cada um de nós é sempre um mistério, né? Verdade. Mas é desse mistério que a gente se alimenta, né, Bibi? É verdade. Sim, Você vê, você falou tantas coisas agora que me fizeram ficar aqui pensando, me fizeram ficar te escutando e refletindo e escutando mesmo você, tentando entender efetivamente o que você estava tentando me dizer, o que eu estava podendo compreender. E veja que você tem um carinho pelo João Marcelo até hoje, que você conta os dias que ele se foi, os dias que ele se separou de você, né? Mas será que ele se separou, Bibi? eu Parece acho que que não. Parece que ele está cada vez mais presente em você. eu sinto. Eu te conheço há pouco tempo, mas cada vez você fala dele
com mais carinho, com mais amor, com mais presença. A gente era muito apegado. Eu sou muito apegada a meus filhos, meu neto. E ele, principalmente, porque ele era como um filho mesmo para mim, sendo meu neto, porque eu criei ele desde da barriga da mãe dele. A mãe dele morava com a gente, engravidou aí. Depois ela arrumou um relacionamento, aí eu fiquei com ele. E aí ele ficou, ele me chamava de mãe, chamava o avô dele também de pai. Era muito carinhoso comigo. Aí ele dizia assim, mamãe, quando a senhora adoeceu com o Covid, aí eu fiquei logo, porque era morrendo tanta gente do Covid, eu disse, eu vou perder minha mãe. Aí ele dizia assim, mamãe, eu ficava pensando assim, se a senhora morresse, eu não sei se eu morria também. Mas eu nunca pensava. Mas o mundo é assim, é enganoso. A vida é uma caixinha de surpresa. Mas Deus proverá. Às vezes as surpresas são boas, às vezes as surpresas doem na hora, É mas com verdade. o tempo elas vão ganhando um doce, né? Aquele amargo de início vai passando e vai ganhando um doce. Eu sei que é muito difícil, Bibi, mas, por outro lado, também foi um grande presente que você ganhou na vida, né? Verdade. A vida ensina cada um de nós o modo de sobrevivência e de viver e conviver com o mundo, com a vida, com o ser humano, com a sociedade. Mas com o João Marcelo, parece que cada vez que você fala dele, cada vez que você fala dessa sua vivência com ele, dessa passagem que ele fez, cada vez dói menos, né? Cada vez dá mais saudade, mas a dor é diferente, não? É verdade. Aí os outros meninos ficam, aí vem, conversa comigo. Aí diz assim, vovó, eita, se João Marcelo tivesse. Aí quando ele chegava assim, que ele chegava do colégio, o dia que ele não ia, dia domingo, quando era a partir de 3 horas da tarde, aqui no terreiro, era cheio de meninos, chegava menino de tudo enquanto era lado. Dizia, poxa, João Marcelo, tu é mesmo ser uma creche. Da onde é esse menino? Aí ele dizia, mamãe, esse é da Vila Nova, esse é do Piranga, as comunidades aqui vizinha, por São Grande. Aí chegava aqui falava de meninozinho. Aí jogando aí no terreiro, ele disse, João Marcelo, eu vou fazer tudo para me fazer mandar fazer um campo de bola para te fazer teu time. Eu vou comprar a equipagem, tudinho, e tu vai fazer teu time. Mamãe vai fazer isso? Eu digo, eu vou. Mas aí não deu tempo. Aí eu falei com os tios deles, se eles procurassem fazer um time, eu ia mandar fazer o campo de bola e comprar a equipagem para botar o nome dele em homenagem, que ele era muito bom para jogar. Eu vou mandar uma foto dele quando ele jogava no Flamenguinho, aqui em Viana, que o pai dele botou ele num time, e mandar outra foto dele, 2 fotos dele para te ver como ele era. Mande sim. Vou E mandar. sempre que você quiser conversar comigo, você pode me telefonar, viu, Bibi? Já te disse isso outras vezes. Bom, Não precisa esperar chegar a quarta-feira, não. tá, Pode me ligar quando você tiver vontade, tá certo. tá bom? Bom, Lembra sempre que você não está sozinha. tá certo. Aí, ó. Acolhimento não tem muito mistério, não. É isso que você fez aí, Paulo. Acolhimento virtual, mas acolhimento. Ah, Obrigado aí. Boa noite. Boa noite. Edna, você quer falar? Eu vou só ouvir agora. Tá Meus bom. Boa noite.
Falo de Rio Branco, Acre, e nessas pequenas rodas de conversa a gente escuta relatos que o coração da gente fica bem pequenininho, mas entendendo que saudade é dia a dia, né? Da minha família. Aconteceram também algumas coisas, mas transformar saudade em força é um processo lento, né? E vendo a senhora dizer assim, ainda vou fazer esse campinho de futebol. Ele gostava muito de jogar futebol. Quem sabe não será um braço, uma mão a acolher outras pessoas na mesma situação que seu filho. Entender o que essas crianças passam, o que esses adolescentes passam, a mudança de a mudança do corpo em si já é um transtorno para eles, né? E aí a gente observa que é muito difícil para eles crescerem. Imagine nós, adultos, viver a vida inteira tentando entender o que foi que a vida proporcionou para a gente ou o que nós viemos destinados a fazer. É uma descoberta assim bem complicada, pelo menos para mim. Entender que cada pessoa tem sua importância. Se ela tem, nasceu hoje e partiu amanhã, ou que está completando 100 anos. O que que ela já passou, quantas percas ela já teve, como ela consegue ver essa situação, que são o caso dos idosos. Aqui na nossa região, na região norte, é muito comum você ver idosos com 103, 100. A minha avó morreu com 112. Então, ver como passa essa situação, né? Perder filhos, perder esposa, perder parentes, né? Muito difícil. 112, foi isso? 112? 112. Vixe, Linda, maravilhosa. E às vezes gosto de conversar com adolescentes, gosto de conversar com idosos. Quando eu vejo triste, eu já sento para conversar. Já não tem jeito, eu já largo o que eu estou fazendo e vou conversar. É muito importante esse papel, Paulo, que você faz. O acolhimento agora, nesse momento, porque a dor, ela já está. E a gente não consegue esperar. Você não espera. Não, amanhã eu converso com você. Não. Porque a dor ruge no peito agora. Nossos sentimentos, eles são aflorados a cada minuto se você fala no assunto. Então, quando essa mãe fala do filho e começa a chorar, é porque eu não consigo mais abraçar, eu não consigo mais ver, eu não consigo mais falar, eu não consigo mais chamar, né? Então é uma roda de conversa bem interessante. E ao mesmo tempo que é interessante, é dolorosa. Todo o processo de cura, todo o processo de amadurecimento, todo o processo de melhoramento é doloroso. Eu sei que você sabe disso, Paulo, porque a gente começa conversando e aí a mente da gente voa. Voa 10 anos atrás, voa há 20 anos atrás,
voa quando a gente era criança, que perdeu alguém, que a gente via que na família tinha vários chorando, né? A gente começa a lembrar. É um déjà vu que a gente engasga, né? E esse papel de escuta ativa, como você fala, me ligue, vamos conversar, é muito, muito importante. Eu vou citar uma situação do Rio Grande do Sul que fizemos aqui, do Acre, uma equipe de profissionais para atender por telefone as pessoas que estavam nos abrigos. A gente não sabia o que eles estavam passando, mas a gente estava aqui para escutar. Acredito que é assim, imensurável cada conversa, cada timbre de voz, cada adolescente que a gente conversava, que havia perdido pai, que havia perdido mãe, que estava em acolhimento provisório, e as mães que haviam perdido os filhos dos braços, porque não conseguia fazer as duas coisas ao mesmo tempo, nadar e socorrer o filho. E ela se achando culpada por ter matado o filho. Então, assim, é muito, 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 muito importante o que você faz. Eu gosto de ficar escutando você. Muitas vezes eu não falo nada. Eu ponho o fone de ouvido e fico aqui quietinha, só escutando suas abordagens, que eu acho assim magníficas. Parabéns pelo trabalho. E eu vou estar sempre aqui, te escutando e escutando esses relatos. E se eu puder ajudar, também estou aqui. Só escutando. Como é seu nome mesmo, que não está aparecendo aqui? Como é seu nome, professor? Alô? Oi? Como é seu nome? Por que não está aparecendo na minha tela o seu Ah, não nome? está aparecendo? Meu nome é Edna. Edna. Edna, ó, Participei de várias conversas do Paulo já, também. agora me lembro. Ó, seu tom de voz, as coisas que você falou, a pertinência com o assunto. Poxa, essa para mim foi a fala mais adequada a uma roda de conversa, viu? Não sei se é a palavra adequada, mas eu achei bem legal. Grato, professor, muito grato mesmo a sua contribuição. Sempre aqui disponível e escutando nossas rodas de conversa. Não aparece o nome, mas é Edna. Eu sou de Rio Branco, Acre. Primeiro, é muito importante a gente realçar o que nós estamos fazendo, uma roda de conversa. E para que uma roda de conversa possa existir, é necessário que todos nós nos predispomos a falar e a escutar. Quando a gente dá a mão para alguém, a gente não dá a mão. A gente troca um aperto de mão com a outra. Se eu só der a mão, fica aquela coisa vazia. Para poder ser um ato efetivo, eu tenho que segurar a mão desse alguém. E esse alguém tem que segurar a minha mão. É isso que nós fazemos aqui. Eu posso dizer para vocês que, da minha parte, eu me sinto muito feliz de estar participando dessas rodas de conversa. E participo delas pelo simples fato de que eu gosto muito de estar aqui. Me faz me sentir gente, me faz me sentir humano, me faz me emocionar sobre todos os espectros da emoção, da alegria, da tristeza, do descontentamento, de tudo isso. Então, é dentro dessa perspectiva que é a possibilidade que a gente tem de conversar sobre temas
tão delicados, de uma forma tão sutil, de uma forma tão precisa. Precisa no sentido de encontrarmos um lugar onde nossas emoções se façam presentes, onde nossas emoções aconteçam. Isso que eu acho que existe de mais precioso aqui para todos nós. É o acontecimento das nossas emoções. Graciela, você quer falar? Só complementando, né? E até questionando. A fala de Bibi, o desabafo de Bibi, contempla o esperançar. Esperançar de uma mãe sobrevivente ao suicídio de um filho neto. Oportuniza esse esperançar de ser ouvida. Mas, gente, talvez o que todos nós estejamos fazendo aqui, Sérgio, eu já sei que você quer falar, e você vai esperar para falar, certo? Mas o que todos nós estejamos fazendo aqui, seja em busca de nós mesmos, de nossas emoções. E como a gente se depara com algo que, ao mesmo tempo, está presente todo o tempo, desde que nós nascemos, e sabemos que é presente, mas tentamos evitar, de toda maneira, a nossa passagem. Como é que a gente faz? Seja lá o nome que se queira dar, seja o nome de suicídio, seja o nome de morte natural, seja lá o nome que se queira dar, não importa. O que importa é que existe esse momento, que é um momento que a gente não tem nenhum domínio sobre ele, nenhum. E que quando a gente resolve dar um nome de suicídio, aparentemente surge uma possibilidade de a gente exercer algum domínio, de evitar que aquilo aconteça. Quando, na realidade, nós continuamos sendo os mesmos seres humanos, pequenos, limitados, impotentes, perante uma vida muito maior e muito mais desconhecida. Quando Bibi nos fala da vida dela, vocês podem observar que tem um fato marcante, um fato que pouco se fala, mas que para ela tem um significado todo especial. O fato dela ser mãe. E ela ser mãe não de alguém com quem ela conviveu e educou, mas dela ser mãe quando ela engravidou e fecundou uma vida. E assim, não importa se os filhos dela tenham 34 anos ou se tenham feito a passagem no parto. Ela continua tendo os mesmos filhos. O João Marcelo continua vivo dentro dela, da mesma forma que a filha que se foi no parto. Porque para ela foi mãe de todos eles, porque ela se conecta a todos eles pela emoção, pela vivência, por essa troca intensa que ela percebe, ela fala disso, que são os filhos dela que a tornam mãe. Assim como é o fato dela ser mãe que torna alguém filho dela.
Então, essas pessoas que passam na vida dela, trazendo para ela o orgulho de estar aqui, o orgulho de ser mãe, independente de qualquer outra questão. E esse é exatamente aquilo que a gente está buscando aqui. Como é que nós nos fazemos quem somos, o que somos, a partir de nossa vida? Mesmo que na nossa vida esteja determinado a morte. Pois não, Valdinéia? Valdinéia? Estava conseguindo ligar o microfone, Paulo, consegui. Hein, Paulo, eu falo assim, é muito bom essas reflexões, é que eu falo, breve reflexões sobre tudo, sobre a vida, né? E tipo assim, que nem a Bibi falou aí sobre educação, sobre os conceitos perdidos, era o que eu vinha batendo na tecla há muito tempo, falando, né? Que, tipo assim, eu vejo, a gente chama muita atenção, eu sou uma pessoa, tem hora que eu me sinto até invasiva nessa situação, de chamar atenção sobre a educação, sobre o hoje. Não é que mudaram os conceitos, não é que as pessoas mudaram, a gente estamos perdendo nossos valores. Eu, tipo assim, eu falo assim, tem hora que eu fico rindo de mim mesmo sozinha, fico pensando assim, acho que eu não sou uma pessoa normal, não, sou meio fora do comum. Que eu acho que os meus estão educados o suficiente, eu acho que os meus, mas eu não penso assim, porque é que nem eu sempre falei, né? Eu tenho um filho de 23 anos, um que vai fazer 21, um de 18, e tem um adotivo também, que é quase a situação da Bibi, a gente adota, né? O meu é sobrinho, é sangue, é parente muito próximo, é uma coisa muito boa. Só que a gente vê aí os valores muito perdidos, o passado para o outro, né? Porque, tipo assim, eu me sinto assim, Paulo, porque esse meu sobrinho, por exemplo, eu não tiro a convivência dele com o pai, eu não tiro a convivência dele com a mãe, eu não proíbo eles de nada, e na qual eles se isolaram, eles tiraram isso. A mãe hoje, Paulo, eu tô com a convivência muito próxima com ela, a gente é companheira de plantão. A gente conversa muito sobre isso. Ela falou assim: jamais, nunca. Eu sei que eu gerei, mas é seu. Tipo assim, eu não sei aquela motivo, ela tem os motivos dela. Cada vez eu entendo mais, eu me ponho no lugar dela. Ela tem um ponto de vista dela que ela abriu mão dele para mim, né? Para a mãe adotiva, a tia, né? A madrinha, e N de situações. Só que é assim, perder esses valores, eu falo bem assim, que nem hoje. Esses dias, nossa, eu falei para a mãe assim, cara, não sei o que eu estou fazendo aqui, tendo esse assunto com você. Uma mãe falar que uma criança com 5 anos de idade tinha intencionalidade, ela tinha necessidade de ter um celular, e não era um celularzinho qualquer, não. Aí eu vi ela falando, se prontificando e comprar um celular que da marca melhor possível, que aguentava jogo. O joguinho lá, fulano de tal, eu fiquei assim, fiquei chocada, parada, porque eu sou uma mãe assim que eu cobro, eu chamo atenção, eu falo, eu cobro, porque é naquela situação que eu falei lá atrás de outras rodas de conversa. Meus filhos, nenhum adquiriu celular antes dos 14 anos de idade. Foi a partir dos 14. E hoje ainda, às vezes eu monitoro, às vezes eu chamo atenção, às vezes eu cobro muita situação. Eu converso muito, eu dialogo muito. Você está achando que é fácil? Tá, mudou-se muito, porque o de 8 anos hoje, também nós estamos no pé de guerra constante aqui sobre o vício, sobre as coisas demasiadas. Ele quer, qualquer situaçãozinha que eu solto o celular, porque aí eu fico 12 horas ausente, quando eu chego, ou outro dia eu estou de folga em casa, é uma coisa muito difícil a gente lidar com isso. Só que eu falo assim, devemos se policiar muito, nós adultos. Nós dizia, mas o fulano, mas o governo. Eu pensei assim, um dia eu falei assim, escuta aqui, não é o governo que mantém a minha casa, não é o governo que põe o pão de cada dia na minha casa, não é o governo que dita as regras aqui. Quem trabalha, quem volta atrás de buscar
esse alimento para dentro de casa, quem dá a vida, quem se esforça para tudo, sou eu. Por que que as pessoas vêm com essa mente fechada dizendo o governo isso, o governo aquilo, a política isso, a política aquilo? E outra, os nossos pais lá também no passado tiveram isso e eles não perderam os princípios deles. Não educaram de forma correta, mas não tão incorreta, porque você pode ver, tinha marginalidade, tinha coisas erradas lá no passado, tinha, mas hoje se aumentou-se muito e fica apoiando a culpa no outro. Não, o outro não, o culpado mesmo somos nós, de perder essa autonomia, de perder essa autoridade, como, tipo assim, que na Bibi ali eu parei, analisei, eu escutei muito o depoimento dela. Gente, é tudo, é de coração, é de alma, é uma pessoa que ela teve todas as dificuldades, mas ela não perdeu a sua essência, que eu acho que isso que é importante, independente. Eu sou normal, eu não sou todo mundo. Eu falo bem assim, a gente não cresce só com os elogios, as críticas também faz. A gente não cresce só também com aquele autocrescimento, as quedas também, as derrotas também. Eu falo assim, eu costumo dizer o seguinte, as derrotas têm que servir para construir o nosso futuro. Era isso, Paulo. Obrigado, Rodinei. Sérgio, você tem... Agora é a sua vez. Legal as pessoas participando, colocando suas opiniões, colocando suas histórias. Assim enriquece pra caramba a conversa, né? A conversa roda. Eu quero falar a respeito das minhas histórias. Não sei se vai dar tempo, mas eu vou falar até o tempo que der. Não, por favor, você tem 5 minutos, Sérgio. Pronto, vou tentar fazer isso em 5 minutos mesmo. Estou ligado aqui no relógio. Eu tentei suicídio a primeira vez. Eu acho que eu tinha 9, 10 anos, acho que era por aí. Eu cortei o pulso esquerdo. Cortei o pulso esquerdo com o vidro, assim. Sangrou pra caramba, perdi um bocado de sangue, mas não deu nada, não. E isso foi, eu senti, eu digo, foi um ato solitário, né? Mas ali foi a confusão que teve na minha família, quando nasceu meu irmão. Não é culpa dele, nada disso. Meu irmão nasceu com uma síndrome genética, né? Uma síndrome rara, chamada Rubinstein-Taybe. Acontece de um nascimento em cada 100 mil nascituros. Né? Cada 100 mil pessoas nasce um. E ele tinha uma série de dificuldades, né? Tinha microcefalia, tinha dificuldade cognitiva, não falava, tinha atrofia das cordas vocais, tinha dificuldade motora, mesmo, como já falei. E o choro dele quase não ouvia, ninguém ouvia, estava bem pertinho mesmo, porque aí ele ficava todo borrado, ele às vezes, quando queria comer alguma coisa assim, ninguém ouvia, porque estava fazendo outra coisa, não estava no quarto. Isso quando ele nasceu. Aí depois o processo de desenvolvimento dele foi uma coisa bem doida. A família podia abarcar isso, se a gente, todo mundo acolhesse, mas meu pai, ele não teve... Meu pai era muito sensível, assim, aí ele não conseguiu aceitar esse filho e já não vinha mais almoçar em casa, já ficava saindo mais, acho que arranjou outra mulher. E minha mãe pegou isso aí direto, né? Minha mãe se dedicou a ele de uma forma bem visceral mesmo. Eu fiquei lá no mundo, né? Na escola, eu aprendi que bastava passar de ano, estudar essas coisas. Eu tinha facilidade para essas coisas e fiquei nessa, e aí ficava no mundo, caí no mundo, né? Caí no mundo, aí já comecei a beber, já não estava, fingia, né? Comecei a aprender a mentir, a fingir, a forjar histórias. E foi um negócio sério, porque minha primeira coma alcoólica foi com 13 anos, eu fui parar no hospital para tomar glicose. E aí comecei a mergulhar nas drogas, né? Por conta disso também me senti abandonado, me senti sem ninguém.
né? E com potencial, né? Eu estudava na escola de bolsa de estudos, né? Eu era o mais pobre da sala, meu pai não tinha carro, só tinha gente, né? Filhos de deputados, dono de supermercado. Era ali na escola de Salvador. E aí, isso também me machucava. E aí eu tinha que fugir dessas histórias todas na minha cabeça. E tome de maconha, eu juntava, eu tirava dinheiro da merenda para comprar maconha. Teve época de tirar dinheiro de comida para vender as coisas todas de casa, vender um bocado de coisa de casa que eu vendi, para cheirar pó. E a vida foi assim, né? Aí quando chegou com 16 anos, eu tive uma coma. Tive o que com 16 anos? Eu tive uma papeira, a papeira desceu e eu fiquei com os testículos atrofiados, pronto, eu fiquei sem fibras. Aí botou na minha cabeça que não ia ter mais filhos, que teria que fazer uma série de operações e coisa e tal, eu não quis fazer e isso também foi mais um gatilho para me afundar nas substâncias, né? E depois, com 20 anos, eu tive... Foi um ano em 1983, foi 21, foi em 1983, 20 anos. Eu faço aniversário no fim do ano, né? 20 anos, eu fiz 21. Eu passei o ano todo comendo cogumelo, tomando ácido, porque eu lia muito Carlos Castaneda, eu lia a coleção dele. E aí fiquei naquela de Tonal, Nagual e aquelas coisas de Castaneda e Dom Juan, né? Dom Juan, que é um indivíduo né, que falava dessas substâncias como a porta da... Chegou em 5 minutos. É isso, aí foi isso aí. Então, você... Então, só um minuto para concluir. Só um minuto para concluir, por favor. Aí, todo esse processo, teve muito mais depois, né? Mas esse processo aí desencadeou em mim ao mesmo tempo que um consumo, um uso, um abuso de substâncias mesmo, ela já era necessária para a minha vida, né? Eu já usava para viver, né? Vivia para usar, né? Como eles dizem aí, né? Era uma coisa bem natural para mim usar substância. E aí, o que é que aconteceu, Sérgio Pinho? Aconteceu que eu tentei de novo, outra vez com o vidro também, e as mãos também. Teve uma vez que foi com remédios também, e aí eu descobri que essas tentativas eram mais chamadas de atenção do que definições de um ato suicida, né? Porque teve amigo meu que se jogou de um prédio. Teve uma tia minha que ela picou álcool no corpo e se tocou fogo e se queimou todinha. E tem mil coisas se jogar na frente de um carro. Eu fiz isso. Em 1983, eu atravessei a rua, me joguei na frente do carro, assim, pulei, como se o carro me fosse passar por baixo e por cima. E eu sobrevivi. Fiquei no hospital, tive amnésia, fiquei 15 dias na UTI, as coisas assim, doidas, né? E perdi os movimentos. Não sabia nem comer de garfo e faca. Demorei mais ou menos um ano para me recuperar completamente dessa onda aí. E até hoje tem coisas que eu esqueci. E aí a gente fica vendo assim, poxa, Sérgio, como é as coisas que acontecem com a gente, né? Como é que as coisas acontecem com a gente? Eu não sei mais explicar como, eu só relatei isso no sentido de que tem aquela, como você falou, Paulo, eu tenho alguma coisa que eu li, alguma coisa que eu estudei, alguma coisa que eu observei na vida, e tem também uma coisa que eu vivi, né? Por isso que às vezes eu fico tentando falar com as pessoas, porque talvez isso contribua, a minha fala contribua de alguma forma para as pessoas entenderem como é que as coisas se processam. A gente não encontra definições disso. Eu não sei se vai se encontrar algum dia uma definição por que a pessoa se suicida. Basta isso, como você falou, acolhê-la, né? E foi esse acolhimento que eu tive mais tarde, é que, já com 35 anos, é que me salvou, né? Se eu posso dizer assim. Então, Foi esse acolhimento que eu tive aí, pronto. Acabou. Forte abraço, pessoal. Uma boa noite para todos. Boa Até noite. o próximo.
Boa noite. Que Deus nos abençoe, nos guarde, nos livre Boa do noite mal. a todos. Boa noite. Boa Boa noite. noite.